noite, amada igreja. Quero convidar você, com sua família, a sentar no sofá, em torno da mesa também. Pegue suas Bíblias, chama as crianças para agora cultuarmos o nosso bom Deus. E já pode abrir sua Bíblia no Salmo 139, versículos 23 e 24, que é o texto que eu quero ler no início desse culto para nós. Diz o seguinte a palavra de Deus: Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. O salmista aqui está pedindo para o Deus que é onisciente, onipresente, sondar o seu coração, e ele destaca aqui algumas questões bem simples para nós, que eu quero destacar. Ele diz: sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me, conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Então o salmista está desejoso de que Deus o conduza no seu caminho, de que Deus o guie para a sua vontade. E é isso que nós devemos fazer agora nesse início de culto, é levar os nossos corações a Deus e pedir para Deus sondar o nosso coração, provar os nossos pensamentos, ver se há em nós algum caminho mau e nos guiar pelo caminho eterno do Senhor. Então vamos orar nesse momento pedindo essas bênçãos do alto para nossas vidas. Oremos. Deus, nós queremos te agradecer porque Tu és o Deus que tudo vê, o Deus que tudo sabe, o Deus onisciente, o Deus onipresente, o Deus que conhece o mais íntimo dos nossos corações, um Deus que conhece as necessidades profundas dos nossos corações. E nós pedimos a Ti que sonda as mentes e os corações, que nos visite nesse momento, avaliando as nossas motivações, as nossas atitudes, aquilo que está dentro do nosso coração que talvez não está te agradando, que o Senhor possa nos conduzir pelo caminho eterno do Senhor, pelo caminho da Tua vontade que é boa, perfeita e agradável. E que esse culto, resultado desse trabalhar do Senhor em nossos corações, possam redundar em glorificação ao Teu nome. Assim nós oramos, ó Pai, contando com a Tua graça nesta noite, e assim o fazemos em Cristo Jesus. Amém.
Sabes bem que em Cristo firme está, se trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Eu sei que és Deus. Boa noite, meus irmãos. É uma alegria estarmos aqui em família para podermos estar orando por nossa igreja e pela mensagem que vai ser ministrada. Minha sogra quer ler um salmo com vocês para entrarmos nesse momento de oração. A excelência do amor fraternal. Ó, como é bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba e a barba de Arão, e desce a orla de suas vestes. Como o orvalho de Hermon que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Amém. Vamos orar. Pai querido, eu venho te agradecer por nossa igreja, pela sabedoria que tu tem nos dado em desenvolver as atividades, os trabalhos, em podermos criar meios, desenvolver meios de comunhão, meios de ensino da tua palavra, meios de nos reunirmos, mesmo que virtualmente por oração. Nós te agradecemos e te pedimos que tu venha estar nos enchendo com ainda mais sabedoria para prosseguirmos, que tu venha estar nos fortalecendo nesse momento, Deus, com nossas famílias que têm passado por dificuldades e por nossas famílias que têm, Deus, se manifestado para ajudarmos uns aos outros. Pai eterno, nós te agradecemos e pedimos por isso, te pedimos pela mensagem que será ministrada, pela tua palavra que será, Deus, anunciada, que tu venha estar capacitando o pastor que ministrará a palavra, que tu venha, Deus, estar capacitando, Pai eterno, cada irmão, cada um que vai ouvir, para que eles sejam acrescentados pela tua palavra, para que teu Espírito Santo venha estar, Deus, usando essa palavra para quebrantar os corações, para aperfeiçoá-los à estatura de Cristo, que cada dia eles se tornem um pouquinho mais parecidos com Jesus Cristo, que nós nos tornemos um pouquinho mais parecidos com Jesus Cristo, até que atinjamos a plenitude ao qual tu tem para nós. Te agradeço pela minha família e por esse momento, em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero convidar você agora a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo a Filemon e mais uma vez relembrar nossa grande ideia que está perpassando as mensagens anteriores até a de hoje. A graça de Cristo é a única fonte para a salvação e santificação. Semana passada nós destacamos dois princípios teológicos, dois aspectos sobre a nossa identificação com Cristo e a imputação da justiça de Deus para conosco, em Cristo Jesus, levando sobre ele as nossas iniquidades e os nossos pecados. Lutero, ele disse o seguinte, tratando desses dois versículos que nós lemos a semana passada, de Filemon, versículos 18 e 19, que tratam exatamente dessa questão, e o versículo 12 também, que destacamos a ideia da identificação com Cristo, a ideia da imputação da justiça de Deus para nós. Então Lutero, comentando sobre esses versículos, ele disse o seguinte: o que Cristo fez em nosso favor diante de Deus, o Pai,
Paulo o fez a favor de Onésimo, diante de Filemon, seu servo. Aqui resume muito bem essas duas perspectivas teológicas, mas nós temos aqui abordado que o Evangelho, ele não é apenas a questão conceitual. O Evangelho, o cristianismo, é marcado por uma transformação de vidas. Então, Paulo não apenas conduz o seu servo Onésimo, não apenas apresenta a Filemon para que haja uma restauração de relacionamentos, mas agora Paulo quer ver um caráter de Cristo moldado na vida de Onésimo. E se a gente for para Colossenses, você pode checar depois na sua Bíblia, vemos um desejo paulino ali, dentro da missão a pastoral, de querer apresentar todo o homem perfeito em Cristo Jesus. Colossenses 1, 28 e 29 fala dessa proposta pastoral, e é isso que nós vemos Paulo fazendo aqui com Onésimo, querendo apresentar ele maduro, perfeito em Cristo. A expressão perfeito é maduro aqui, à luz do contexto. Então, Paulo aqui está conduzindo esse servo a uma restauração de relacionamentos. E de pronto, aqui nós já temos uma implicação para nós, como igreja, como filhos de Deus, a implicação de que nós não devemos ter pendências em nossas vidas. Nós devemos descansar na obra redentiva de Cristo Jesus para conosco, essa obra que garante a nossa salvação em Cristo Jesus. Mas o Evangelho nos aponta a colocar a nossa vida em ordem. A queda do homem trouxe desordem, desobediência, rebeldia, orgulho para o ser humano. Mas Cristo, a salvação em Cristo Jesus, coloca a nossa vida em ordem. Agora nós estamos sujeitos ao senhorio do Senhor. Nós estamos sujeitos a uma vida de humildade. Então o Evangelho traz essa perspectiva de colocar a nossa vida em ordem, e é exatamente isso que Paulo quer levar Onésimo a aplicar em sua vida, que o Evangelho tem que agir de forma prática para com ele, ou seja, o Evangelho coloca a vida das pessoas em ordens. E aqui sabemos que Onésimo tinha uma pendência com seu senhor Filemon, e Paulo está conduzindo a ele resolver essa pendência. E aqui, por implicação para nós, o Evangelho, aquele que teve um encontro com Cristo, aquele que foi alcançado pela graça do Senhor Jesus, ele não pode ter pendências na sua vida. Noutras expressões neotestamentárias, nós podemos ver isso na expressão que nós devemos ser irrepreensíveis. O que seria alguém irrepreensível? De uma maneira muito simples, é como se fosse alguém que tem uma blusa e tem um fio, e a expressão aqui é como se alguém tenha um fio que alguém possa puxar, que alguém possa chegar ali e dizer, olha, tem um fio solto na sua blusa. Assim também é a nossa vida cristã. Nós não podemos ter problemas não resolvidos, um fio onde alguém pode puxar ali e dizer, está vendo esse fio solto na sua vida? E essa questão de ser irrepreensível, é isso que Paulo está tentando fazer aqui com Onésimo, uma vez que ele teve um encontro pessoal com o Senhor Jesus Cristo. Todos nós estamos acometidos, ou antes de Cristo, ou mesmo depois de Cristo entrar na nossa vida, ter cometido algum equívoco, algum pecado no passado. Isso faz parte da natureza humana, isso faz parte da experiência nossa como ser humano. Mas não é inerente à experiência cristã nós deixarmos pendências na nossa vida. E é isso que Paulo está conduzindo aqui Onésimo, para que ele não tenha pendências. Uma vez que o Evangelho o alcançou, também o Evangelho quer fazê-lo novo em Cristo Jesus. Quer fazer alguém refeito na roupagem de Cristo Jesus, debaixo da graça do Senhor Jesus. E aqui esse Evangelho tem esse poder, o poder para salvar, mas o poder para santificar. Meus irmãos, o Evangelho é suficiente para cobrir qualquer pecado, meu ou seu, do passado. O Evangelho, ele é suficiente para restaurar qualquer um que já se lançou no lamaçal do pecado. É esse Evangelho que Paulo está dizendo que alcançou a vida de Onésimo. Esse Evangelho que pode resolver qualquer conflito, qualquer problema, qualquer situação na vida daqueles que foram alcançados pela graça de Cristo, aonde eles podem ser reconciliados com Deus e também reconciliados com seu próximo, por meio do perdão que há em Cristo, por meio da graça oferecida em Cristo Jesus. O Evangelho não é meramente teórico,
O Evangelho, ele é prático. O Evangelho torna na vida das pessoas mudanças visíveis. E é isso que nós estamos vendo aqui nessa vida transformada pelo Evangelho do nosso irmão caríssimo do passado, Onésimo. O Evangelho, ele não torna as pessoas piores. Algumas pessoas acham que talvez se entrar no cristianismo, serão pessoas que vão retroceder na sua vida. Pelo contrário, o Evangelho, ele não piora a vida das pessoas, ele transforma a vida das pessoas. Também ele não mantém as pessoas do jeito que estão. O Evangelho avança para frente, ele prossegue para o alvo, para o plano soberano da vocação que há em Cristo Jesus. Numa sentença, o Evangelho transforma vidas, o Evangelho restaura relacionamentos quebrados, porque o Evangelho produz nova vida. O Evangelho, para aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo, torna dessa pessoa uma nova criatura. E aqui, olhando para os versículos 20 e 21, que eu quero ler com vocês agora, diz o seguinte: sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor este benefício, reanima-me o coração em Cristo, certo como estou, da tua obediência, eu te escrevo, sabendo que farás muito mais do que estou pedindo. E aqui no versículo 20 de Filemon, Paulo parte do princípio, do pressuposto de que uma vez que o Evangelho alcançou o perdido pecador e o redimiu pela graça de Cristo Jesus, agora ele tem obrigações cristãs, aquilo que nós vimos nas primeiras mensagens, que o Evangelho conduz o pecador a uma obrigação na vida cristã. E Paulo está fazendo esse tipo de apelo ao servo, aqui o Senhor, a Filemon, para com seu servo Onésimo. Então Paulo está dizendo: Filemon, tu tens responsabilidades agora como cristão. E ele, nesses detalhes tão importantes, ele faz dois jogos de palavras aqui, no original, que é muito pertinente. No finalzinho do versículo 20, ele diz: reanima-me o coração em Cristo. Então ele faz uma conexão direta com o versículo 7, onde nós vimos que Filemon era um homem que estimulava a fé dos santos. No finalzinho do 7, você pode checar aí, diz: porquanto o coração dos santos tem sido reanimados pelo teu intermédio. Então Paulo está aqui fazendo essa conexão com o versículo 7, dizendo: agora, ó Filemon, reanima-me o coração, recebendo de volta o servo Onésimo. Então, se tu fizestes isso com os santos, faz também com esse santo chamado Paulo. Mas aqui ele faz também um jogo de palavras no original com o nome Onésimo. Se você olhar o versículo 20, mais uma vez lendo aqui, ele diz: sim, irmão, quero que eu receba de ti no Senhor este benefício. Se vocês lembram muito bem, a palavra, o nome Onésimo, significa alguém útil ou benefício. E é nesse ponto aqui que ele faz um jogo de palavras aqui no original, dizendo: me dá esse benefício de receber Onésimo agora e restaurar o teu relacionamento com ele. Então me dá essa alegria, me beneficia com a restauração que há em Cristo Jesus, e agora vocês podem ter um relacionamento restaurado em Cristo Jesus. E aonde está o jogo de palavras? Que Paulo está dizendo: agora me dá Onésimo de volta. Alguns estudiosos chegam a afirmar o seguinte, que Paulo está fazendo um apelo além do perdão e da restauração de Onésimo para com seu Senhor. Um apelo aqui, e nesse jogo de palavras, como se Paulo estivesse dizendo: me dá também, como cooperador do Evangelho, a Onésimo. Nós não temos muitas informações quanto a isso, mas alguns historiadores chegam a afirmar que Onésimo foi enviado de volta a Paulo por seu servo Filemon. Nós não temos nenhum indício escriturístico bíblico quanto a isso. O máximo que nós temos é a tradição dizendo que Paulo libertou Onésimo e enviou de volta a Paulo, e depois Onésimo se tornou um cooperador do Evangelho, se tornou bispo de uma igreja, mas isso nós não temos
absoluta certeza, porque é só um fato da tradição dentro do cristianismo, mas não é um fato bíblico no qual nós podemos nos sustentar e nos apoiar. Todavia, se isso é verdade, vemos que isso se cumpre aqui no papel de Paulo pedindo para Filemon e ele fazendo além das suas obrigações como cristão, não só estendendo o perdão, não só restaurando o seu relacionamento com seu servo, mas indo além disso aí. Então Paulo está reconduzindo esse homem a Cristo, o seu filho na fé aqui diante desse cenário de restauração de relacionamento. Mas uma coisa muito importante aqui que nós podemos ver, Paulo dizendo, é que Filemon, inclusive, deve a ele mesmo a Paulo. E o que é que nós podemos entender disso aqui? Não é que a salvação de Filemon era devida a Paulo, mas que Paulo conduziu Filemon à salvação que há em Cristo Jesus. Isso na expressão quando ele diz, olha, tu me deves a ti mesmo, ó Filemon. Então aqui Paulo está dizendo, tu és também o meu filho na fé. Tu és parte dessa história da redenção por meio do evangelho que há em Cristo Jesus. Eu fui instrumento na tua vida e instrumento também na vida de Onésimo. Então reanima-me aqui com essa graça desse benefício de receber a Onésimo de volta. E agora nos versículos 21 e 22 até o 25, basicamente, nós vamos encontrar alguns apontamentos, algumas lições que Paulo deixa aqui para nossas vidas. Então, de forma sistemática, eu quero trazer esses apontamentos, essas lições tão pertinentes, tão preciosas para a nossa vida como indivíduos, filhos de Deus, mas também como igreja do Senhor Jesus. Eu quero ler os versículos e depois destacar esses apontamentos, essas lições para nossas vidas. São os assuntos finais de Paulo, a saudação final dele, muito pessoal, mas muito pertinente para Deus falar aos nossos corações também nesta noite. Veja os versículos 22 ao 25. E ao mesmo tempo, prepara-me também pousada, pois espero que por vossas orações vos serei restituído. Saúdam-te Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus companheiros. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Então o primeiro apontamento, lição que eu quero destacar aqui, que Paulo põe para nós, talvez não esteja tão perceptível a você, mas eu quero destacar e ressaltar e chamar a sua atenção nesta noite, é que Paulo aqui trata da lição sobre ele reconhecer a importância da generosidade cristã. E aonde é que nós podemos ver isso? Podemos ver aqui no versículo 21, ele diz, certo como estou de tua obediência, eu te escrevo sabendo que me farás muito mais do que estou pedindo. Então Paulo reconhece a importância da generosidade cristã. Além do mais, é agregado aqui no início do versículo 22, ele diz, ao mesmo tempo que eu te peço que tu me dês esse benefício, Onésimo, restaura o relacionamento com ele, eu peço também que tu me prepares pousada. Então, além do pedido de restauração, ele está pedindo hospedagem, pousada quando ele chegasse ali. Então, Paulo está dizendo para nós, a palavra de Deus estende para nós hoje, através das palavras de Paulo, que há uma necessidade, que aqui é o princípio da generosidade que eu estou destacando, de fazermos além do que nos foi pedido, de nós andarmos mais uma milha, não só no sentido material, suprirmos as necessidades dos santos, mas nós andarmos mais uma milha no que tange a restauração de relacionamento. E esse princípio Jesus tratou. Se alguém pedir para você andar uma milha, anda uma segunda milha com ele. Então Paulo está pedindo, suscitando essas cenas para nós aqui. Então nós como cristãos devemos nos dar e nos doar para o reino de Deus, para Cristo Jesus. Jesus, ele pega um pouquinho pesado nessa questão e ele vai nos tirar da zona de conforto. Ele vai mexer talvez um pouquinho conosco. Ele, contando uma parábola sobre o servo inútil, ele disse o seguinte: se nós fizermos apenas o que nos foi pedido,
Nós somos considerados tão somente como servos inúteis. Então, nós fazermos como cristãos apenas aquilo que foi pedido a nós, nós somos considerados diante de Deus como servos inúteis. Então, Paulo está dizendo para Filemon: Filemon, não seja um servo inútil, não faça apenas o que eu pedi para você, vá com o princípio da generosidade. Na vida cristã, há uma extravagância de generosidade para com as nossas práticas, não só de perdão, mas também de acolhimento aos santos. Paulo não pede apenas perdão para Onésimo, meus amados irmãos. Ele diz que as nossas obrigações cristãs vão além de só um pedido respondido. Paulo está dizendo: sejamos generosos. E aqui, se pegarmos essa ideia da tradição cristã, Filemon foi tão generoso que ele não só perdoou o seu escravo Onésimo, mas ele também o libertou da condição de escravo. E assim ele pôde se tornar um cooperador no Evangelho de Cristo Jesus, na propagação do Evangelho, no pastoreio de outras comunidades cristãs. Então veja, o Evangelho, ele nos leva para a importância da generosidade cristã em todas as áreas, meus irmãos. Seja na área material, seja na área espiritual, nós precisamos ser generosos, porque isso é inerente ao caráter de um Deus generoso. E quando o Evangelho nos alcança, ele nos aponta exatamente essa necessidade de generosidade cristã. O segundo apontamento que Paulo ressalta aqui para nós, no versículo 22, é que Paulo reconhece a importância da prática de oração dos crentes. Veja que ele, no início do 22, eles ao mesmo tempo prepara-me pousada, ou seja, a generosidade por meio do suprimento das necessidades materiais. Mas no finalzinho do 22, eles: pois espero que por vossas orações vos serei restituído. Paulo aqui, ele crê piamente no poder da oração, que Deus age por meio da oração do seu povo, que Deus age por meio da oração da igreja. E Paulo está dizendo: irmãos, empenhem-se na oração. Isso nós vemos um vislumbre dessa perspectiva paulina na igreja de Atos, em Atos capítulo 2, onde diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e nas orações. Então a igreja tem essa importância de lembrar das orações dos crentes. Isso é necessário, é indispensável que a igreja ore, é uma prática fundamental da fé cristã. Mas deixa eu destacar dois aspectos da nossa oração, da nossa perseverança na oração. Não é orar por orar, é uma oração baseada na palavra de Deus. Pensando em Atos, era uma oração norteada pela doutrina dos apóstolos. Porque se nós assim o fizermos, perseverarmos nesse tipo de oração, na palavra de Deus, na doutrina dos apóstolos, Deus ouvirá nossas orações de acordo com sua vontade. Então, uma igreja que ora segundo as Escrituras, obviamente estará orando à vontade de Deus e não tem por que ele não responder. Meus irmãos, Paulo cria tanto nessa eficácia da igreja se reunindo orando, que ele crê, você pode olhar no finalzinho desse versículo 22, que ele cria que as orações dos irmãos eram um instrumento nas mãos de Deus para que Deus intervisse na sua libertação da prisão. Ele fala aqui: para que eu vos seja restituído, para que eu saia da prisão. Então Paulo cria que as orações dos irmãos eram importantes dentro do plano de Deus para intervenção divina, para a sua libertação da prisão. Isso nos faz lembrar de outra cena, além de Atos, a igreja ali desenvolvendo e praticando o princípio da oração, tão importante para a igreja. Vemos em Atos 12, versículos 1 a 5, onde Pedro é preso pelos herodianos, pelas as autoridades ali religiosas, com inveja e tentando suprimir a pregação do Evangelho, tentando impedir o avanço do Evangelho. E diz ali que enquanto Pedro estava preso, a igreja se reunia com orações fervorosas, a fim de que Deus fizesse a sua vontade.
E nós sabemos que o resultado das orações daquela igreja foi que Pedro foi liberto. E Pedro chega ali naquela reunião dos santos, na casa de um irmão em Cristo. Inclusive, os irmãos ficaram tão pasmados que acharam que Pedro era um fantasma, que ele de fato não estava ali na porta. E nós temos até, talvez aqui de forma bem simples, se nós temos orado para Deus intervir, para Deus agir, certamente Deus vai fazer milagres no nosso meio. Então, como igreja, fica aqui esse apontamento das Escrituras, da importância, o quanto nós devemos orar como igreja reunida. Por isso que hoje nós lembramos a importância dos cultos de oração. Nós participamos dos cultos de orações da igreja, toda a igreja reunida para orar, os grupos de orações que nós temos tido na igreja e outros ministérios que têm se voltado para a vida de oração. Na realidade, a vida de oração é um ministério de todo crente. Nós precisamos nos reunir como igreja, buscar a direção de Deus, as intervenções de Deus, os milagres de Deus sobre a vida do seu povo. E aqui veja que no versículo 22, Paulo junta esses dois aspectos, tanto da importância da generosidade cristã, quanto da importância da prática das orações entre os crentes. Então ele faz isso, ele faz dois pedidos aqui no versículo 22, dizendo, me prepara a pousada. Isso aqui tem a ver com suprimento material. E na segunda parte do versículo, ele fala, eu peço orações, porque ele também sabe da necessidade do suprimento espiritual, a igreja suprindo espiritualmente a vida dos santos, dando suporte espiritual aos santos através da oração. O terceiro apontamento que nós podemos ver nos versículos 22 e 23 é que Paulo reconhece aqui a importância daqueles que servem no ministério. Isso é muito importante, meus irmãos. Um líder, ele precisa reconhecer a importância. A liderança da igreja precisa reconhecer a importância dos seus liderados, dos cooperadores no ministério cristão. Isso em termos micro, os líderes de ministérios mais localizados no seio da igreja devem reconhecer também a importância dos seus liderados no avanço do ministério, na edificação da igreja de Cristo Jesus. Alguém já disse o seguinte, que nós devemos amar pessoas e usar coisas. Nós estamos num mundo onde as pessoas são objetos, as pessoas são descartáveis, e o Evangelho resgata uma perspectiva diferente, propõe uma perspectiva diferente, que nós amamos pessoas e usamos coisas. E por conta de pessoas serem importantes na obra do Evangelho, na obra da edificação da igreja, na obra do avanço, da propagação do Evangelho, nós devemos reconhecer a importância dessas pessoas, devemos honrar aquelas pessoas que estão servindo ao Senhor ao nosso lado. E Paulo fez isso muito bem. Você veja uma lista, saúdam-te Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus companheiros. Então veja que ele fala aqui dois aspectos importantes. Fala de homens de luta, porque aqueles que estão envolvidos no ministério, obviamente estão lutando juntos. É choro, é alegria, é parceria. E nós vemos Paulo destacando a importância desses homens de Deus junto com ele no ministério, tanto nas lutas quanto na cooperação do Evangelho. Então Paulo reconhecia os seus parceiros ministeriais e os encorajava. Paulo reconhecia os líderes de ministérios e reconhecia a sua importância no ministério cristão. Paulo não só reconhecia esses líderes, mas também reconhecia a importância dos irmãos da igreja estarem envolvidos no apoio, no suporte ministerial, tanto nas necessidades materiais quanto nas necessidades espirituais. E para nós como igreja, fica aqui uma lição à luz desse apontamento paulino, da importância de reconhecer aqueles que estão cooperando no Evangelho, de que a igreja deve ser esse suporte também para aqueles que estão no ministério, para os missionários que estão nos campos, nas aldeias, estão em outros países cumprindo o seu papel de apregoar o Evangelho, para que o Evangelho se avance e a glória de Deus seja reconhecida e seja tida entre as nações. Então Paulo fala aqui da necessidade, dessa importância, algo tão necessário
para a liderança cristã reconhecer aqueles que estão servindo ao Senhor. O quarto apontamento e último que nós podemos destacar aqui nessa saudação final é que Paulo reconhece a importância de que a graça de Cristo é a fonte capacitadora para que a igreja avance numa vida agradável a Deus, para que a igreja avance numa vida que glorifique a Deus. E no final aqui, versículo 25, ele diz o seguinte: a graça do Senhor Jesus seja com o vosso espírito. Então ele fala exatamente da questão da natureza da graça, e é a graça de Cristo que vai dar condições para que tenhamos capacidade de viver uma vida cristã, uma caminhada cristã que glorifique o nome de Deus e que agrade o nome de Deus. Meus irmãos, Paulo está enfatizando nesse último versículo da carta de Filemon que pela graça nós somos salvos, que pela graça nós somos santificados, que pela graça nós servimos ao nosso bom Deus, que é pela graça que nós temos vida eterna em Cristo Jesus. Então note que de ponta a ponta, a graça de Deus nessa carta está permeada. A carta de Deus não é só a fonte para a salvação, mas é a fonte também para a caminhada cristã, para uma vida que glorifica o nome do nosso bom Deus. E assim, com esses 4 apontamentos, nós podemos concluir a carta de Filemon. Veja, meus irmãos, uma carta tão pequena, tão preciosa, tão perita para nós e tão necessária para a igreja do Senhor Jesus, não só no como lidar na perspectiva de restauração de relacionamentos, de sermos um pacificador, de sermos um instrumento nas mãos de Deus, mas também nos lembrando de verdades tão preciosas do Evangelho, onde nós somos sustentados, levados à lembrança que é a graça de Deus que nos basta. Aquilo que Deus falou para Paulo: Paulo, a minha graça te basta e o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E é exatamente na fraqueza humana que o poder da graça de Deus se manifesta. E quando olhamos para essa carta como um todo, desde o primeiro versículo até o último versículo, nós podemos tirar algumas contribuições desse livro para nós como igreja. E eu quero destacar rapidamente algumas contribuições, olhando para o todo agora, da carta de Filemon. E a primeira contribuição, de forma geral, que nós podemos trazer para a igreja, é que o Evangelho, ele não anula as responsabilidades daquele que teve um encontro com o Evangelho, diante aqui da terra, ou na terra. Nós temos aqui dupla cidadania. Então o Evangelho nos torna cidadãos dos céus, mas também nos torna, continua fazendo com que os nossos pés estejam enraizados aqui na terra, até a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então o Evangelho, ele ainda nos mantém em foco a nossa responsabilidade como cidadão aqui na terra. Ou seja, Onésimo foi alcançado por Cristo, mas ele continuou com a sua responsabilidade de escravo, com seus deveres de escravo. Paulo não interpõe-se nessa questão entre ele e o seu Senhor. O máximo que ele faz aqui é um pedido: restitui-me, dá-me esse benefício de volta, Onésimo. Então, meus irmãos, o Evangelho não anula em termos práticos as nossas responsabilidades como família, não anula as nossas responsabilidades sociais, as nossas responsabilidades no trabalho. Como cristãos, nós temos que dar bons exemplos no trabalho. Nós temos a responsabilidade de chegar no horário, não fazer o nosso trabalho relaxadamente. Pelo contrário, por causa de Cristo e para a causa de Cristo, para que Ele seja glorificado, nós temos que ser bons modelos no trabalho. Nós não podemos estar relaxados porque nós somos cristãos. Nós não somos livres para ter esse tipo de atitude. Nós somos livres agora para glorificar a Deus diante das nossas responsabilidades como cidadão também aqui da terra. A segunda contribuição que o Evangelho produz à luz da carta de Filemon é que o Evangelho resgata a dignidade das pessoas. Nós devemos lembrar aqui que Onésimo era um escravo. E um escravo naquela cultura era alguém que não valia nada. E nós vimos perfeitamente na semana passada que Paulo, sendo apóstolo, sendo pastor, sendo uma autoridade, Filemon sendo senhor de Onésimo e Onésimo sendo um escravo, o Evangelho trouxe
os três para o mesmo patamar. Agora eles eram um em Cristo Jesus. O Evangelho, ele valoriza as pessoas como pessoas criadas à imagem e semelhança de Deus. Então, aqueles que acham que o Evangelho desvaloriza, traz demérito para o ser humano, isso é pretenso engano. O Evangelho, de fato, resgata a dignidade. Por exemplo, o Evangelho, na cultura do primeiro século, resgatou a dignidade das mulheres, trouxe o seu devido valor em Cristo Jesus, porque elas são participantes da mesma graça que há em Cristo, elas são participantes da mesma imagem que o homem foi criado, a imagem e semelhança de Cristo Jesus. Em Gênesis nós vemos isso, que o homem e a mulher foram criados à imagem e semelhança de Cristo Jesus. E Paulo, usando as expressões, resgatando essa questão da dignidade de Onésimo como escravo, colocando a sua dignidade como pessoa, ele diz: recebe-o não mais como escravo, mas muito mais do que escravo, recebe-o como irmão caríssimo. Então veja que o Evangelho contribui para nós compreendermos essa dinâmica, que o Evangelho resgata a dignidade das pessoas. Lembram que a igreja não deve ter distinção de pessoas, escravo, livres, poderosos, servos, senhores, ricos e pobres, porque o Evangelho coloca todos no mesmo patamar. A primeira contribuição que nós podemos ver desse livro é que o Evangelho não anula as responsabilidades do cidadão dos céus enquanto cidadão da terra. A segunda contribuição que nós vemos aqui é que o Evangelho resgata a dignidade das pessoas que professam Jesus Cristo como Senhor das suas vidas. A terceira contribuição que nós podemos ver à luz da carta de Filemon é que o perdão, ele não está enraizado nos sentimentos do coração enganoso e corrupto, mas o padrão do perdão está exatamente no perdão de Deus para conosco. E isso, por si só, leva a um perdão pela graça tão somente em Cristo Jesus. Leva a um perdão com base no amor incondicional, com base no amor que há em Cristo Jesus, com base na misericórdia que há em Cristo Jesus. Porque o perdão bíblico não é barganha, o perdão bíblico não é baseado em sentimento, não é baseado num processo de sentimentalismo. Eu vou aliviar a minha consciência, por isso eu vou perdoar. Não, o perdão é fruto de restauração, mas tem como padrão o perdão de Deus que há em Cristo Jesus para conosco. É incondicional, é baseado na graça, é baseado no amor, não no amor sentimentalista, mas no amor realmente que é decisão. Independente dos sentimentos, nós perdoamos porque nós estamos estendendo a graça que há em Cristo Jesus. E há uma quarta contribuição aqui, que nós podemos ver à luz da carta de Filemon, é de que o Evangelho não consiste apenas de palavras, não atinge apenas o nosso cognitivo, mas também é uma manifestação de transformação de vidas. Ele atinge o nosso cognitivo, mas ele atinge também o nosso coração. E quando ele atinge o nosso coração, há transformações de vidas. O Evangelho impacta, o Evangelho transforma pessoas, o Evangelho torna a pessoa diferente. Quando o Evangelho alcança a cada um de nós e alcançou a cada um de nós, ele nos tornou nova criação em Cristo Jesus. E é por conta disso que nós podemos ser modelos para uma sociedade caída, um modelo de família, um modelo no trabalho, um modelo até no que tange a sermos igreja. Porque o Evangelho, ele trabalhou, ele moldou o nosso modo de pensar, mas ele também repercutiu e repercute em áreas transformadas, em vidas transformadas, em um comportamento que glorifica o nome do Senhor. Ou seja, o Evangelho atinge a nossa mente, mas também atinge o nosso coração para que tenhamos uma vida agradável diante de Deus. E a última contribuição que esse livro pode oferecer, não de forma exaustiva, mas de forma pontuada aqui por mim, é que aqui nós vemos algo muito precioso no que tange ao caráter pastoral de Paulo. Paulo, tendo muita sabedoria, tendo muita maestria de como conduzir um processo de restauração,
Meus irmãos, como nós precisamos desse tipo de contribuição à luz do Evangelho, como conduzir restauração de relacionamentos quebrados, como devemos e podemos ser um pacificador em meio a relacionamentos conflitantes. E Paulo deixa aqui um modelo, não só para nós liderança, mas para nós como cristãos, um modelo de como conduzir pessoas quebradas, pessoas feridas a um relacionamento restaurados com Deus e com o seu próximo. E é isso que vai também produzir uma igreja saudável, se nós tivermos relacionamentos restaurados. E aqui voltamos àquela perspectiva de que precisamos de muitos Paulos no seio da igreja, pessoas pacificadoras e não pessoas provocadoras. E isso também no que tange a natureza do ministério do apóstolo Paulo, ele foi tido no primeiro século e até os nossos dias também, ainda há pessoas equivocadas que pensam assim, que acham que Paulo era um cara rude, era um pastor rude, duro, intolerante, intransigente, alguém que era irredutível. Mas, meus irmãos, essa carta, ela desmonta esse tipo de argumento. Essa maneira de Paulo conduzir essa restauração de Onésimo com seu senhor Filemon, desmonta essa perspectiva, que de fato Paulo, ele era um homem de Deus, ele era um pacificador, ele era um restaurador, ele era um pastor segundo o coração de Deus. Mas nós podemos ver na vida de Paulo que ele era alguém que tinha firmeza e amor. Paulo conduzia a restauração dos relacionamentos em amor e verdade. Meus irmãos, o Evangelho, quando ele é usado da perspectiva equilibrada, conduzindo restauração de relacionamentos com a verdade em amor, nós não teremos legalistas, nós não teremos pessoas sentimentalistas, desprovidas de um amor decisório baseado na graça de Cristo Jesus. Pelo contrário, nós produziremos uma igreja à luz do Evangelho madura, uma igreja piedosa, uma igreja exemplar, uma igreja que vai ser referência para aqueles que têm relacionamentos quebrados, para aqueles que precisam no mundo caído, um mundo em descrédito, até famílias desacreditadas. A igreja, por causa do Evangelho, por ter firmeza na verdade e por conduzir tudo em amor, essa mescla completa vai ser uma referência para aqueles que necessitam da graça de Cristo Jesus. Meus irmãos, quantas contribuições essa carta tão pequena trouxe para nós. Então que nós, agora debaixo da graça de Deus, consigamos, tão somente pela graça como Paulo diz aqui, e a minha oração também para nós como igreja, que a graça do Senhor Jesus Cristo seja com o nosso espírito, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos restaure como igreja, que o Senhor nos conduza para sermos essa igreja saudável, uma igreja onde não há relacionamentos rachados, mas onde há relacionamentos restaurados para a glória do Deus Pai e para a edificação da igreja. Assim, terminando essa carta, vamos orar pedindo a graça de Deus sobre as nossas vidas. Oremos. Deus, eu peço sobre a Tua igreja, essa igreja que o Senhor ama, essa igreja que o Senhor comprou por um alto preço, essa igreja que o Senhor deu o Teu próprio Filho para morrer em lugar dela, essa igreja que o Senhor quer ver gloriosa um dia, no dia que o Senhor vier buscar a Tua igreja. Enquanto isso não chega, que o Senhor, que começou boa obra em nós, que o Senhor continue até completar o dia de Cristo Jesus. Temos certeza que o Senhor fará isso, se nós andarmos à luz do Evangelho, se nós andarmos sustentados na graça e fundamentados na graça que há em Jesus Cristo. Se nós, ó Pai, dependermos tão somente do Senhor, dependermos da Tua palavra, do Teu Evangelho, que é o poder do Senhor para a salvação de todo o que crê, mas não só o poder para a salvação de todo o que crê, é o poder também para a transformação de todo aquele que crê. Então que essa igreja seja uma igreja centrada tão somente no Evangelho, que seja uma igreja centrada tão somente nas Escrituras, que seja uma igreja tão somente centrada em Cristo Jesus, que seja uma igreja tão somente centrada no Senhor. E se assim nós procedermos, nós redundaremos numa igreja que glorifica o Teu nome. Então, Deus, que a Tua graça nos auxilie, que a Tua graça nos abençoe, que a Tua graça nos cubra, ó Pai, com muita preciosidade, para que assim
possamos caminhar uma vida cristã que glorifica o Teu nome. Abençoa-nos, ó Pai, como igreja, com a graça que há em Jesus Cristo. E eu peço, ó Pai, que o Teu amor, a graça do Teu Filho Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Teu Santo Espírito, perpasse sobre nós, de geração em geração, em Cristo Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos e uma ótima semana com Cristo Jesus. Eu pertenço ao meu Rei, filho sou do Senhor, nas eternas mansões morarei. Já das glórias ouvi, lá na pátria de amor, com seus filhos as desfrutarei. Eu pertenço ao meu Rei, filho sou do Senhor, Ele nunca me esquece o ser. Ele me salvará no seu grande favor, e na glória pra sempre estarei. Eu pertenço ao meu Rei, Ele tem muito amor, sua paz e descanso gozei. Sua bondade me vem, me tira qualquer dor, para sempre Ele guarda sua lei. Eu pertenço ao meu Rei, filho sou do Senhor, Ele nunca me esquece o ser. Ele me salvará no seu grande favor, e na glória pra sempre estarei. Eu pertenço ao meu Rei, sua promessa é real, salvará os que amarem sua lei. Junto ao trono